pode comemorar depois. Tá bem. Pronto. Agora que tá gravando, deixa eu colocar aqui. Aqui. Pronto. Então, gente, continuando, né, a nossa revisão para a prova diagnóstica, nós temos as figuras de linguagem. E aí, essas figuras de linguagem, elas vão servir, deixa eu aumentar aqui, elas vão servir exatamente para que serve, né, uma figura de linguagem. Elas vão servir exatamente para que você tanto compreenda o seu texto, né, da melhor forma. Quando você vai fazer a leitura de um texto, você precisa identificar os elementos que foram usados pelo autor para melhorar o seu texto ou trazer determinada intenção ao texto. Então, quando você lê um texto desse como está aqui na tirinha, por exemplo, aí acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. E aí você diz, sim, mas o amor é como uma flor. Então você vai entender que a pessoa quis fazer uma comparação, quis fazer uma analogia entre a necessidade de uma planta, de uma flor ser regada, ser cultivada para não morrer, e o amor, que também deve ser trazido dessa forma, cultivado, alimentado, organizado, para que esse sentimento não morra. Então, houve a comparação. Então, é para isso que a figura de linguagem serve, para dar a intenção que a pessoa quer ao seu texto. Então, tanto você, quando for escrever, pode organizar o seu texto de modo que traga uma intencionalidade, uma brincadeira diferente com as palavras e que o leitor vá compreender, vá entender e vá até se emocionar, dependendo de qual seja o objetivo do texto, dependendo do gênero textual. E também, quando você for fazer a leitura de um texto, você entender que dentro daquele contexto, o autor, ele quis trazer determinada mensagem a partir do uso daquelas palavras, daquela expressão, daquela figura de linguagem. Então, a comparação, tanto a comparação quanto a metáfora, elas vão fazer uma analogia, vão comparar. A diferença é que a comparação, você vai usar palavras que vão indicar essa analogia. Então, tal qual, assim como, igual a, como, tanto quanto, são palavras que vão indicar essa comparação. Então, fica claro ali, né? Fica clara a comparação no texto. Agora, a metáfora você também pode usar para comparar, porém, é uma comparação que vai ficar implícita. Então, você precisa entender que aquela relação entre as palavras está trazendo uma analogia, mas uma analogia implícita. Então, por exemplo, quando você, aqui no segundo quadrinho, né? O ratinho fala para o outro ratinho ou para a ratinha, assim: meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável de paixão. O amor não é uma caravana, mas ele tem elementos, é como se fosse. Então, tem aqui uma comparação, mas veja que aqui ele não disse: meu amor é como, meu amor é igual, meu amor é tão forte quanto, né? Ele não disse isso. Ele fez direto, a comparação direta. Então, meu amor é uma caravana, certo? Ele afirmou. Porém, eu sei que o amor não é uma caravana. Logo, eu tenho uma metáfora, porque foi feita uma comparação implícita. O que é uma comparação implícita? Quando não tem as palavras que vão indicar, essa comparação. Olha aqui o joguinho entre as duas, né? A metáfora: Maria é uma flor. Na comparação, Maria é como uma flor, tá vendo? Então, os dois são comparações, porque Maria não é uma flor, né? Uma flor é uma planta, uma flor, enfim, eu esqueci a palavra. E Maria é um ser humano. No entanto, Maria, para essa pessoa, tem elementos, tem características de uma flor. Pode ser o cheiro, pode ser a beleza, pode ser o encantamento, podem ser os espinhos. Sim, sim, porque flor tem espinhos, tá? Então, essa comparação, essa analogia, ela é simbólica, né, características, mas na metáfora eu não deixo claro que é um simbolismo, que é uma comparação. Já na comparação, eu deixo, porque eu tenho uma palavra que vai indicar isso, beleza? E aí nós temos a prosopopeia e a catacrese também.
A prosopopeia, a gente tem os seres que são inanimados, seres que não têm características de seres humanos, não têm alma, né? Então, quando eu digo, por exemplo, nossa, a Amazônia chora em meio a tanto desmatamento, em meio a tanto descaso. Meu Deus, a Amazônia clama por socorro. Então, veja, a Amazônia, a mata, ela não tem como clamar, ela não tem como chorar. Isso é uma característica do ser humano, tá? A cidade urge, a cidade chora, a cidade lamenta tantas mortes. Veja, a cidade não tem essa característica. A lua confessou a sua paixão pelo sol, mas ficou triste por não poder vê-lo à noite. Então, nada disso, nada desses elementos que eu citei aqui, tem essas características. Quem tem essas características? A pessoa, o ser humano. Então, quando eu atribuo essa característica a seres inanimados, aí eu estou usando a prosopopeia, justamente porque eu estou trazendo características de ser humano para elementos que não são humanos. Certo? Isso é a prosopopeia. Agora, no dia a dia, quando a gente fala, caramba, ele cortou a manga da camisa. Ai, menino, tô com a afta no céu da boca. Caramba, ele deu um murro na boca do estômago, no pé do ouvido, né? Ai, minha batata da perna tá doendo que só. Então, quando eu utilizo essas expressões, que são metáforas, mas são metáforas tão usadas que já caiu, assim, no comum, já está desgastado. Então, não é uma parte da camisa que parece uma manga ou tem um motivo para ser comparada a uma manga. Não, agora é manga de camisa e acabou. Não tem mais o que mudar, eu não sei nem por que é, mas é. Certo? Então, asa da xícara, a xícara não voa, xícara não tem asa, é uma alça, né? É um suporte, é uma parte que vai pegar, mas ficou asa da xícara e ponto. Coroa do abacaxi, abacaxi não tem coroa, abacaxi não é rei, mas essa expressão ficou por causa dos pontinhos, então, pé da cadeira, pé da mesa, certo? Cabeça do prego, certo? Então não tem mais o que fazer, já está desgastado são utilizadas comumente. Então, isso é a catacrese, que são essas metáforas que já desgastou tanto que a gente nem consegue mais separar, deixou de ser metáfora para ganhar essa função na parte linguística. Então, é a catacrese, tá bom? Catacrese é uma metáfora que já está tão utilizada que o sentido figurado já tomou termo próprio já, porque não tem outro mesmo. Manga da camisa, vou dizer o quê? Aba? Parte? Não, é manga da camisa e pronto. Não tem outro termo para usar, vai ser isso mesmo. Então, isso é a catacrese. Temos a sinestesia e a metonímia. A sinestesia, esse sinestesia, a gente lembra de sensação, né? De anestesiar, de sentir ou não sentir. Então, a sinestesia é a questão das impressões sensoriais. Lembrando aí dos sentidos. Então, da audição, da visão, do olfato, do paladar, do tato, certo? Então, esses sentidos aí, e eles são dispostos na frase como se fossem uma coisa só, misturando os sentidos. Então, quando eu digo, Raquel tem um olhar frio, veja, olhar é visão, frio é tato, sentir. Como é que eu posso sentir o olhar? Para que ele seja frio ou quente? Azedo, né? Tem um olhar, aquela criança tem um olhar tão doce, então não é possível você sentir o sabor do olhar, né? Porque o olhar é visão e sentir o sabor, a pessoa quer dizer, essa mistura de sentidos, de sensações, né? Impressões sensoriais diferentes, é o que a gente chama de sinestesia, quando a gente mistura esses sentidos. Por exemplo, amor é fogo que arde sem se ver, né? Poesia. Amor é fogo, né? Tato, for ver uma eu sinto Ei, uma ardência, então tem a professora, tá mistura, travando um né? pouquinho É aqui. ferida que dói e não se sente. Tá. Tá, Eu achava que era a De, minha internet. Mas conseguiram de entender vez até em que quando tá dando umas travadas. não, né?
Na primeira aula também, depois que vocês saíram, eu vi que vocês tinham falado que estava travando, não foi? Melhorou agora? Agora melhorou. Beleza, beleza. Vou tentar falar devagar, porque se cortar, vocês conseguem acompanhar pelo menos uma parte. Pronto. Sim, como eu ia falando, vou repetir aqui sinestesia. É justamente essa fusão, essa junção das impressões sensoriais diferentes. Então, quando eu tenho essa mistura de, como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra agora. De sentido, perdão, de sentidos, aí eu tenho a sinestesia. Metonímia. A metonímia é quando eu troco uma palavra por outra. Imagina o seguinte, estamos aqui conversando e eu digo, gente, o evento sobre João Cabral de Melo Neto está se aproximando. Vocês já leram João Cabral? Veja, ler João Cabral não faz muito sentido, né? Como é que eu vou ler inclusive uma pessoa que já está morta, né? Mas, quando eu digo ler o João Cabral, naturalmente, é possível vocês fazerem a associação com as obras de João Cabral. Por quê? Existe uma relação lógica, já que João Cabral era escritor e tem obras escritas, né? Deixou um legado aí de várias obras. Então, quando eu troco o escritor, né, o autor, pela obra, eu estou usando a metonímia. Ao invés de eu dizer, já leram as obras de João Cabral, eu digo, já leram João Cabral? Que faz sentido, tá? Porque existe uma relação lógica entre os sentidos dessas palavras que permite essa troca, visto que João Cabral foi escritor e escreveu obras literárias. Então, quando eu troco, eu estou usando justamente a metonímia. Assim como quando eu digo, gente, vocês assistiram ao jogo ontem? Caraca, o estádio inteiro ficou de pé para aplaudir a atitude do jogador. Quando eu digo isso, quando eu uso isso, eu estou dizendo que não foi o estádio, né, o monumento, a construção do estádio que se levantou, né? Quem levantou foram os torcedores que estavam no estádio. Então, eu troquei a informação de dentro, ou seja, o conteúdo, as pessoas que estavam no estádio, pelo nome estádio. E as pessoas vão conseguir me entender. Né? Ninguém vai parar para pensar que o estádio levantou. Né? Todo mundo vai pensar que estádio aqui é o continente sendo trocado pelo conteúdo, ou seja, o todo sendo trocado por um grupo, pelo real grupo que deveria estar sendo representado. Então, quando eu faço isso, também estou usando a sinestesia, tá certo? Quando eu digo a sala estava em polvorosa por causa do retorno às aulas. Então, a sala não é a sala a construção, e sim os alunos que estavam naquela sala, tá certo? Então, isso é metonímia. Deixa eu ver a hora. Temos tempo, coisa boa. A perífrase lembra um pouquinho a metonímia, porém, não é que você vai trocar uma palavra por outra, lógico. Aqui, a perífrase vai se tratar de palavras ou fatos ou expressões que tornaram-se atributos ou características daquela pessoa ou daquela cidade e deixou aquele nome, aquela expressão famosa. Por exemplo, quando eu digo a maioria dos estrangeiros, quando vêm ao Nordeste, querem visitar a Veneza brasileira. Qual é a Veneza brasileira? De que cidade eu estou falando? De Recife. Por quê? Foi um fato, de uma associação, né, que ficou famosa. Então, por que Veneza brasileira? Por causa das pontes, né, passando ali pelos rios, Rio Capibaribe, e os barcos que por ali ficam ainda, foram associadas à cidade de Veneza, na Itália. Então, é chamada de Veneza brasileira por causa disso, tá certo? Então, quando eu troco, ou então quando eu digo, minha gente assistiu um documentário massa ontem sobre o rei do futebol. Rei do futebol, Pelé. Mesmo que passem outras gerações, mas permanece esse título. Ou assistir
a um videoclipe ontem do Rei do Pop, Michael Jackson, Rainha dos Baixinhos, Terra da Garoa, como tá aqui no Rainha dos Baixinhos, Xuxa, né? Terra da Garoa, como tá aqui na tirinha, ó. E pode deixar esse guarda-chuva, viu? Porque ali embaixo é que é a Terra da Garoa. Terra da Garoa, São Paulo. Então, quando a gente tem essa troca por causa de algum atributo, deixa eu ver como é o nome, meu Deus, Copacabana, tem uma música como é Garota de Ipanema, né? Garota de Ipanema foi um nome atribuído, e muita gente não sabe, esqueci o nome da cantora agora, a uma cantora da época. Então, a Garota de Ipanema é uma pessoa em específico, eu esqueci o nome dela agora, gente. Ela não é muito conhecida aqui pra gente, dessa geração pra cá, não. Eu, pelo menos, não conhecia muito, mas eu esqueci o nome dela. Mas foi esse atributo. Então, quando a gente troca, né, a pessoa, o nome da pessoa, ou o nome da própria cidade, ou o local, né, a gente está usando a perífrase. Antítese. A antítese, como a própria imagem, tá vendo? Já traz aqui essa impressão, é justamente palavras opostas. Lembra do barroco, né? Eu até nem falei da metáfora, a antítese, o paradoxo, a hipérbole, que são figuras de linguagem que estão presentes no barroco, que a gente estudou agora há pouco. Então, a antítese, que é aquele jogo de palavras diferentes, palavras opostas, muito utilizado, muito presente nos versos de Gregório de Matos, nos sermões de Padre Antônio Vieira. Então, antítese é quando eu uso palavras, sentidos totalmente opostos na mesma frase. Então, nada com Deus é tudo, tudo sem Deus é nada. Veja, nada, tudo. São palavras extremamente opostas, mas que estão na mesma oração, trazendo um melhor entendimento, né, para quem está fazendo a leitura, mesmo que a gente fique, poxa, nada, tudo, muito diferente. Mas a ideia é trazer de que Deus supre qualquer coisa, tanto o nada quanto o tudo. Se ele tiver, faz todo sentido, ou se ele não tiver, vai desmoronar tudo. A ideia é essa. Então, essa brincadeira com as palavras opostas é o que a gente chama de antítese. É só lembrar do anti, né? Já é contrário. Então, antítese. E temos aqui. Eita, desculpa. O, o eufemismo e a hipérbole, né? A hipérbole aquela. São, na verdade, situações opostas mesmo, porque o eufemismo ele tem como objetivo amenizar, né? Diminuir a carga agressiva das palavras. Então, ao invés de dizer para alguém, tu é um mentiroso, você está mentindo, né? Que é bem agressivo, bem forte, a gente pode dizer, você faltou com a verdade. Então, veja que já ameniza a carga de grosseria, né? De expressão desagradável, a carga de ofensa já ameniza um pouquinho. Já a hipérbole, como a moça disse aqui, né? O eufemismo. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Olha aí que coisa. As vizinhas da gente. Adorei. As vizinhas da gente. Eu não sei vocês, mas quando eu era adolescente, que eu estudava demais, minha gente. Eu trabalhava, estudava. 13 anos eu estava trabalhando. Mas assim, entre os 15 e 17, eu muitas vezes trabalhava fora, nas escolinhas, e assim, trabalhava, estudava, e ainda fazia cursinho para poder fazer o vestibular, e ainda tinha as coisas da igreja para fazer, e só vivia entrando e saindo de casa. Então, me levava cada bala de casa, mas eu fazia as coisas, mas assim, sempre entrando e saindo de casa, entrando e saindo de casa. E as vizinhas, minha gente, vocês não estão entendendo. Era horrível, horrível, horrível. Elas ficavam na porta da calçada, da hora que eu saía, e quando eu chegava, elas estavam lá para bater o ponto. Então, elas tinham que bater o ponto quando a gente saía, às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, quando eu já estava adulta, que ia trabalhar, ia direto para a faculdade, chegava em casa 11 da noite, então 7 da manhã, 6 e pouca, 5 horas, a hora que eu fosse sair, tinha uma vizinha que estava lá na calçada dela olhando, oi, Paulinha, eu digo, olha, miserável, quando eu Câmera voltava, de 11 da vigilância. noite, ela estava lá para dizer boa noite, eu digo, é o quê, miserável? Fofoqueira não, produtora de biografias orais não autorizadas, ela era. Então, né, o eufemismo serve para amenizar, diminuir a carga pesada das palavras.
Já a hipérbole é o contrário, é o exagero. Todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem um familiar, uma avó, uma tia, uma namorada, um namorado, que diz assim: Caraca, eu já liguei 10.000 vezes e ninguém me atendeu. Mentira, a pessoa só ligou uma. Mas a gente precisa ser enfático no que a gente fala, né? Então, quando eu digo, eu já lhe chamei 10 vezes, Maria Clara, a minha filha, mentira, eu só chamei uma, duas no máximo. Mas a pessoa que é mãe tem que ser enfática. Então, tem que dizer o quanto é importante a pessoa estar aqui. Então, aí Minha mãe diz logo que eu sou moco. Oi? Minha mãe pergunta logo se eu sou moco. É, tá surda, tá moco. Moco. Moco é uma expressão nordestina, né? Se você for falar em outro local no país, você vai dizer, tá moco fulano. Que diabo é moco, né? Eles entendem como surdo. Mas moco é uma expressão nossa, muito nossa. Então é justamente isso. A hipérbole é esse exagero. Eu estou morrendo de fome, estou morrendo de saudade. Eu também, mas já falei 1000 vezes para não nos encontrarmos aqui. Né? Se a hiperbólica da linguaruda nos vir, vai virar a mulher elástico, babar cachoeiras e morrer de rir da nossa desgraça. Aí ela fala, né? Eu enlouqueço quando pego a vizinha no flagra. Olha que fofoqueira da infeliz. Certo? Então, a hipérbole, ela vai justamente trazer esse exagero, que é intencional. É bom trazer isso. É intencional. Por quê? O objetivo é trazer ênfase, né, ao que você quer falar. Então, quando a gente diz que já chamou 10 vezes, é para dizer que a pessoa já chamou e que já cansou de chamar, mesmo que tenha sido uma vez só, que a gente é dessas, toda mãe é dessa. Ó, a ironia, deixa eu ver o horário, vai dar tempo para a gente terminar, que só tem essas duas. Ótimo. A ironia consiste na inversão dos sentidos. Como assim inversão? Eu digo uma coisa com o intuito de dizer outra, geralmente com sarcasmo, com algum deboche. Eu lembro logo de Chiquinha, eu falei até há pouco na outra aula, eu lembro logo de Chiquinha tirando onda com Chaves. Aí Chaves chega lá com a questão mais óbvia do mundo, né? Tipo, para ligar o celular é só apertar no botão liga e desliga. Aí Chiquinha vai e diz: Nossa, Chaves, como você é inteligente, meu Deus! Com toda a ironia, querendo chamar a pessoa de bobo, de burro, enfim. Chiquinha é dessas. Então, aí na tirinha aqui, no balãozinho, né? Olha só quem chegou, tá nem um pouquinho atrasado. Então, é um deboche, é uma ironia. Na verdade, ele quer enfatizar que a pessoa está atrasada e tem que mostrar isso, né? Aquele momento que você respira para não dar um fora na pessoa, a pessoa que está sendo irônico. E a onomatopeia é a melhor das partes, né? O nome é enorme, mas na verdade só está falando da imitação dos sons. Então, toque, toque, miau, uau, uau, crash, zap, ops, uau, boom, bang, smash. Tem muito isso em história em quadrinho, né? Tiririm, telefone. Então, quando você reproduz esses sons, é o que a gente chama de onomatopeia. Tá certo? E aí são essas as figuras de linguagem. Temos aqui outras figuras de linguagem que eu trouxe para vocês, como exemplo, tá vendo? Com palavras-chave, algumas das que nós falamos e outras a mais também. Tá? Então, quem quiser printar também aproveita para depois anotar, que é importante. Ó. A metonímia aqui embaixo no cantinho, ó, a troca, tá vendo? A troca das palavras. Li Machado de Assis o dia todo. A pessoa não leu Machado de Assis, a pessoa leu a obra dele, né? Mas existe uma relação lógica. Por quê? Machado de Assis foi escritor, então ele tem obras escritas. Aqui, o pleonasmo, a redundância, subir para cima agora, subiu para cima agora, subir para cima, descer para baixo. A gente vê muito isso as mães, né? Quando os pirraias estão na rua das 5 horas da tarde, entra para dentro, menino! Entra para dentro, vê. Se você entra, só pode ser para dentro, né? Então, essa redundância, essa repetição desnecessária da lógica das palavras. Então, subir para cima, descer para baixo, elo de ligação, porque todo elo só pode ser de ligação. Elos são aquelas argolinhas que vão ligando as correntes. O elo só pode ser para isso, ele só serve para isso. Um outro exemplo bem, bem interessante que a gente não se liga é sobre o escoamento das águas, né? O vazamento de água. Goteira. Aí, menina, na minha casa tem uma goteira. Aonde?
Na parede? Não, né? Goteira só pode ser no teto, porque ele vai gotejar de cima para baixo. Travou. E aí essas... ouviram a parte da goteira? Deu Sim. pra ver. Pronto, então eu parei nisso, respirei um pouco e continuei. Essas expressões que são repetitivas, né, que vão trazer a mesma informação duas vezes necessariamente, é o que a gente chama de pleonasmo. Aí a personificação, que é a prosopopeia, a mesma coisa, que é humanizar seres, então as árvores estão dançando, porque elas estão se movimentando. Dançar é uma Professora, característica... Oi. a senhora pode dar um exemplo de elipse? Posso. Elipse é a omissão. Fomos embora. Embora, deixa eu reduzir aqui para escrever. Deixa eu arrumar um slide limpo. Ó. Embora é uma junção, é igual, né? Cadê o sinalzinho de igual que eu não estou enxergando? Achei. É uma junção disso aqui, ó. Em boa hora. Tá vendo? Deixa eu aumentar. Tá vendo? Fomos em boa hora, ou seja, saímos no momento certo. Então, ó, embora é a junção de em boa hora. Quando eu vou juntar isso aqui, ó, em, o A vai embora e o H vai embora. E o outro O também. Então, quando eu fiz isso aqui, eu tirei algumas coisas. Elipse quer dizer esconder, tirar, certo? Então, quando eu uso expressões que eu vou reduzir a palavra tirando o, por exemplo, de água. Não, vou usar logo a parte d'água. Gota d'água. Isso aqui são de quê? De água. Certo? Quando eu fiz isso aqui, ó, eu tirei esse E para poder juntar as palavras. Quando eu juntei, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma elipse, eu escondi. Conseguiu compreender? Entendi. Obrigada, professora. Pronto, porque aí justamente omissão, o que é omissão? É esconder, tá? E é isso, meus amores. 10:01 foi no tempo Será? certo. Deixa eu só mostrar para vocês uma coisa aqui. Umas coisinhas que eu peguei antes da gente começar a nossa aula. O dicionário do nordestinês. Eita, peraí. Ó, arretado, que é, tá vendo? Abestalhado, arripunar, isso aqui eu não sabia, não. Cabreiro, catrevagem, minha avó falava isso muito. Bocó, eu falo demais. Xamboque. Xamboque, na verdade, a gente fala samboco agora, né? Tampo, cangapé. Vê só que massa. Empanzinado, goipada, fazer das tripas coração, tá vendo? Faniquito, minha gente, é muita coisa. A gente é arte pura. Marmota, meu, tem um amigo que fala tanto marmota. Oxente, pabulagem, peitica, venta, tabefe, tem moco também, né? Que a gente não colocou aqui moco, tá vendo? Aí aqui tem a medicina, a moda nordestina, ó. Inchaço. Aluado também. Oi? Aluado. Aluado, exatamente, ó. Inchaço, mondrongo, calombo, depressão, mal-olhado, quebrante, coceira, curuba, diarreia, caganeira, óbito, bater a caçuleta, então, bater as botas também, né? Gente, é muita coisa. Caramba, a gente é muito rico em vocabulário, isso é fato. E o pernambucano tá muito mais ainda. Então é isso, meus amores. Depois a gente fala um pouquinho para fazer alguma coisa, alguma atividade legal sobre essa questão do nordestino. Talvez um vídeo gravado por vocês, falando expressões, a gente vê alguma coisa. Acho que seria bem divertido. Professora, Oi, pode falar. falando sobre a figura de linguagem, mas porém, é encaixado como pleonasmo. Uhum. Sim, porque mais e porém tem o mesmo sentido, que é adversativo. Quando a gente Tá diz mais certo. porém, é porque a gente está utilizando o pleonário, está sendo redundante, repetitivo. Tá bom. Obrigada. Massa, cheiro, gente.
Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Ó, cheiro também é uma coisa nossa, viu? Cheiro. Cheiro no cangote. Tchau. Tchau.